Vamos prestigiar neste momento a mesa redonda de número 3, Interfaces da Política de Formação de Professores. Contaremos nesta atividade com a participação das debatedoras Márcia Serra Ferreira e Leda Regina Bittencourt. A mediação é do professor Nilson de Souza. Márcia Serra Ferreira é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando desde 2023 como diretora da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica da CAPES. Tem experiência docente na educação básica e, desde 1997, na graduação em Ciências Biológicas e Pedagogia. Atua no programa de pós-graduação em Educação e no ProfBio. É bolsista de produtividade do CNPq desde 2012. Leda Regina Bittencourt é professora da Educação Básica, possui formação em Pedagogia e mestrado em Educação pela Universidade de Brasília. Atua no grupo de pesquisa em avaliação e organização do trabalho pedagógico e é coordenadora geral de formação de professores da educação básica. Nilson de Souza Cardoso é licenciado em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Educação. Atua como docente na Universidade Estadual do Ceará, no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, e no mestrado profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional. É membro do grupo de pesquisa Educação, Cultura Escolar e Sociedade. Vice-presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação e presidente da seção sindical do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior da Universidade Estadual do Ceará. Agradecemos aos participantes que já estão no palco. Pedimos que, antes de iniciarem as suas falas, façam a sua audiodescrição. E passo a palavra para o professor Nilson dar seguimento à mesa e desejamos um ótimo evento a todos. Obrigado, boa tarde a todas, a todos, a todos. Eu sou Nilson Cardoso, um homem branco, uso óculos, tenho barba, cabelo claro, liso, tenho 1,70 m e não faço parte do padrão estético estipulado atualmente, né? Estou acima do peso, então sou meio gordinho aqui também. Queria iniciar, então, essa mesa aqui, me solidarizando e identificando a potência do povo do Vale do Taquari, vendo a beleza que a gente enxerga agora, mesmo depois de toda uma tragédia, e isso, sem dúvida nenhuma, revela a força desse povo. Nesse contexto, nesse mesmo contexto, quero iniciar aqui nesse momento dizendo Palestina livre, em solidariedade ao povo palestino que sofre um genocídio nesse momento. Bem, nós estipulamos aqui uma divisão de tempo, esperando que nos sobre um momento para um debate, né? Eu já de antemão vou pedir aqui licença para vocês, porque, além de mediar essa, eu estou na mesa da próxima, então a gente não vai poder se estender muito, né? E eu ainda tenho que correr lá para o 7. Mas a gente pensou entre 25, 30 minutos e começa... MEC ou CAPES? Ok, então vamos para o MEC, começando aqui pelo MEC, e eu passo já imediatamente a palavra aqui para a professora. Boa tarde a todos e a todas. Não, pode ficar. Então, audiodescrição, eu sou uma pessoa parda, morena, tenho cabelos grisalhos,
Estou com um vestido rosa, claro. Como o Nilson falou também, estou fora dos padrões, estou com sobrepeso. E gostaria agora de começar agradecendo a comissão organizadora pelo convite de estar aqui. É um prazer estar conversando e vou falar não só como quem está em atividade profissional atualmente no Ministério da Educação, mas principalmente como uma professora de educação básica que eu sou. Tenho 56 anos, sou professora desde os 18, então, quem quiser fazer as contas, já tem uma boa caminhada na educação básica, nos anos iniciais, principalmente. Bom, então, para começar de falar, eu vou começar com um texto do professor Lorival, fazendo menção... Gente, eu vou ficar em pé só para eu ler, tá? O professor Lorival Martins Filho é o diretor de formação e valorização dos professores. Ali tem professor. Quando um bebê é acolhido no berçário e crianças passam por vivências significativas em creches e pré-escola, ali tem professor. Quando jovens e adultos escolhem a docência como carreira profissional em cursos de licenciatura e continuam se aperfeiçoando até a pós-graduação, ali tem professor. Quando estudantes do ensino médio desenvolvem pesquisas e projetos de trabalhos integrados, ali tem professor. Quando diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, gestores, técnicos, vereadores, secretários, prefeitos, governadores, deputados, senadores, ministros e conselheiros discutem a política de formação docente e o Plano Nacional de Educação, ali tem professor. Quando se trabalha situações de ensino para educação ambiental, direitos humanos, educação especial, educação das relações étnico-raciais, ali tem professor. Na aprendizagem de crianças quilombolas, em situação de itinerância, indígenas do campo, em atendimento educacional especializado e em contextos urbanos diversos, ali tem professor. Na primeira palavra, frase e texto do ensino fundamental, ali tem professor. O primeiro resumo, artigo, monografia, dissertação e tese, ali tem professor. Na educação de jovens, adultos e idosos, nos movimentos sociais, nos contextos populares, em situações de vulnerabilidade social e nas prisões, ali tem professor. Quando se luta pela valorização da carreira profissional e para que a LDB de 96 e a Constituição de 88 sejam respeitadas no que tange aos profissionais de educação, ali tem professor. Da educação infantil à pós-graduação, em todos os níveis e modalidades da educação nacional, ali tem professor. É por isso que a valorização da carreira, a formação digna e adequada, o incentivo para que jovens e adultos cursem licenciaturas e continuem se especializando é uma urgência necessária. Um país soberano reconhece a importância dos profissionais da educação. A expressão, ali tem professor, representa mulheres e homens que escolheram a docência, não como anexo ou bico, mas como opção de vida, carreira profissional na feitura de um Brasil melhor. Não é vocação, sacerdócio ou dom, é profissão. É gente que trabalha muito, que enfrenta e vive as desigualdades sociais deste país e luta cotidianamente por meio da educação. Pois, como Paulo Freire dizia, se educação não pode tudo, alguma coisa ela pode. E ali tem professor, ainda bem. Então, para a gente começar, vamos começar falando um pouquinho da adequação docente. O INEP, desde 2013, faz um levantamento, o Ministério da Educação publicou, a SEB, junto com o INEP, o mapeamento da adequação docente. Então, nós temos, na educação infantil, embora a pedagogia hoje seja o curso que mais forme pessoas no ensino superior, nós ainda temos na educação infantil, só 67% dos professores possuem curso superior, então temos uma demanda de quase 33%.
Quando a gente vai para as escolas do campo, a realidade ainda é bem maior. Nós temos 43% dos professores que não têm formação em pedagogia. Nos anos iniciais, a mesma coisa vai se repetir, embora um pouco menor. E aí eu acredito, né, que programas como o Parfor, a gente vê que tiveram um impacto muito grande, principalmente na região norte e nordeste, por formação docente. Nos anos finais, o próprio Plano Nacional de Educação traz a necessidade, e na meta 12 fala em formar professores de ciências e matemática. A meta 1 vai falar de que os professores da educação infantil terem formação em pedagogia, mas a gente percebe que a demanda por formação não é tanto em matemática ou ciências. Por exemplo, em arte, nós temos 73% dos professores que estão atuando em arte, nos anos finais da rede municipal, não possuem curso de artes. Nós temos, por exemplo, história, 48%, geografia, 52%. E, por outro lado, eu coloquei ensino religioso, eu sei que é polêmica a questão de ensino religioso, mas muitas vezes nós até criticamos porque o ensino religioso, os professores e professoras falam só do cristianismo, mas também, se a gente vê a questão da formação, as escolas que têm ensino religioso, 93% dos professores não possuem formação. Então, antes da gente começar a falar, a partir que a BNCC põe ensino religioso também como uma área, será que não é por falta de formação que algumas aulas de ensino religioso também estão sendo ministradas de forma equivocada? Não se respeita o princípio da laicidade, por exemplo? Na rede estadual é um pouquinho melhor do que as redes municipais, mas aí nós vemos que a arte continua muito alta a demanda por professor de arte, e de inglês também quase 50% de professores de língua estrangeira não possuem formação para ministrar essas aulas. E aí nós temos, um pouco melhor, como eu falei, da rede municipal, mas grande. O ensino médio, artes, continua com problema. E a gente não fala quase em formar professor para artes, É raro a gente ver esse debate. Agora, com as questões da violência, a artes tem voltado ao debate, mas nós temos, por exemplo, sociologia, 66% dos professores que dão aula de sociologia não têm formação em sociologia. 53% de filosofia também não. E isso, eu estou com a média nacional, mas se a gente pegar estados, eu tenho levantamento por estados, também é muito diferente. Não quer dizer que todos os estados apresentem esse quadro. É uma coisa que é única, então a questão da formação a gente tem que pensar em olhar para o local, para a territorialidade. Tem se falado muito na questão do território, então eu trouxe esses dados para a gente pensar um pouquinho sobre isso que é a realidade no país. Agora, o ensino médio, eu estava conversando esses dias, o dia da divulgação dos resultados do PISA, a gente estava conversando um pouquinho sobre o ensino médio, e aí a gente vê ainda um outro problema, porque desde os PCNs, o ensino médio vem com uma proposta de formação por área, e o que a gente vê nas licenciaturas são as licenciaturas cada vez mais especializadas. Então, por exemplo, quando eu fiz pedagogia, eu ainda tenho habilitação. Depois acabaram-se as habilitações, Hoje é o pedagogo, desde a resolução de 2006, mas eu não estou defendendo a volta de habilitação, não, por favor. Eu sei que é polêmico, mas eu estou falando assim, o que a gente discute é que, enquanto a política educacional vem com uma proposta de integração de conhecimentos de área, a licenciatura vai trabalhando numa perspectiva mais disciplinar. E aí, quando a gente fala, no MEC, quem vai cuidar da formação?
né? Volta e meia a gente tem que responder demandas de controles públicos, tudo. Aí a gente tem a SEB, que é a Secretaria de Educação Básica, lá tem a DIFOR, temos a CESU, que é a Secretaria de Ensino Superior, temos a SERES, que é a Secretaria de Regulação do Ensino Superior, temos a SECADI, que também cuida de formação, temos a CAPES, temos CNE, isso só ali naquele meio, todo mundo falando de formação. E a formação, ela tem, assim como a educação, né, também parece que agora todo mundo é especialista em formação de professores. Então, todo jornalista, todo economista, tudo hoje está falando de formação e da importância da formação e como é que tem que ser formado esse profissional. Na DIFOR, que é onde nós trabalhamos, hoje a gente tem a Coordenação de Formação de Gestores e Técnicos, a CGFORG. Ixi, eu errei ali, gente, é CGFORP, que é Coordenação Geral de Formação de Professores, e hoje nós trabalhamos no âmbito da DIFOR com 44 universidades. Essas universidades, elas estão, principalmente agora, dentro dos programas prioritários, que nós temos o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Dentro do compromisso, tem o Leitura e Escrita na Educação Infantil, que estamos com 34 universidades, são 5 universidades, vamos chamar de instituições sede, uma em cada região do país, e essas universidades, elas têm parcerias, estão firmando parcerias com outras universidades estaduais, institutos federais e outras universidades federais no âmbito dos territórios. Educação em tempo integral, educação integral em tempo integral, estamos com 5 universidades, uma em cada região do país, nesse momento para a formação dos técnicos das secretarias de educação, porque o objetivo primeiro do programa agora é a ampliação de matrículas, então é mais a questão da gestão e a partir de 2023 começa a formação para professores. E a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, ela ainda está muito no âmbito da conectividade das escolas, porque não adianta a gente começar a fazer promoção de formações, tudo, se a escola não tem nem acesso, né? Mas já está sendo feitas parcerias, como nós temos LabCris, que é o Laboratório de Criatividade e Inovação, em 26 das 27 unidades da federação, e já começaram a utilizar estes espaços para formação para o uso pedagógico das tecnologias. E agora eu coloquei assim, observações de uma professora de educação básica. Eu sei que o público aqui, a grande maioria são professores de universidades, são alunos de universidades, mas eu queria me colocar um pouquinho como uma professora que não é de universidade, que foi aluna da universidade e que foi professora e que é professora. Então, eu coloquei como algumas observações, tá, gente? Porque eu acredito que isso tem que começar na universidade. A primeira coisa, trabalhar a questão da carreira docente. Afinal de contas, é profissão docente, é profissionalidade docente, é professor, é profissão, não é profissão. Isso tem que ser trabalhado. Como se faz uma carreira? A gente sabe que tem, por exemplo, a questão do piso. A gente tem os estudos que diminuiu a diferença com o Plano Nacional de Educação entre o salário do professor e o salário de outras profissões de ensino superior, só que a gente sabe que não foi tanto pela valorização do professor, mas que o piso serviu como uma espécie de colchão que segurou o professor e que as outras profissões tiveram um decréscimo de salário. Então, trabalhar questões da carreira docente, desde a profissão, para a gente não chegar, não saber, né? Se chega na rede pública, tem barreira. O que é isso? O que é barreira? Aproximação das universidades com a prática concreta de escolas de educação básica. A gente conhece a proposta da UFRJ, do complexo. Algumas outras universidades têm outras propostas dessa articulação. Uma articulação com a educação básica em que não haja hierarquia entre instituições, mas que possa haver realmente essa aproximação.
Equidade, né? Tem se falado muito, tem o PAR-FOR, equidade. A Secretaria de Educação, a nossa secretária, tem falado muito de trabalhar a equidade o tempo todo com o objetivo de diminuir a iniquidade. A gente tem trabalhado essa questão de equidade, mas que isso não seja só no nosso discurso, mas que possa ser também na nossa prática. Conhecer a realidade dos territórios, a perspectiva colaborativa. Por exemplo, eu moro em Brasília desde 91. E lá nós temos, eu não sei se vocês sabem, nós temos a maior favela do mundo, é no Distrito Federal, que é o Sol Nascente, e temos a região com a maior renda per capita do país, que é o Lago Sul. Então, a menos de 30 quilômetros, eu tenho esse contraste muito grande, e muitas vezes nós estamos nos preparando para trabalhar só ou com a média ou com quem tem condições, né? Ouvir de verdade os professores, que muitas vezes eu já participei de muitas audiências públicas ao longo da minha carreira, que vai um palestrante muito bom, faz uma palestra, na hora da gente falar, venceu o tempo, vamos embora, e depois os documentos saem como que foi feito a audiência e foi ouvido os professores. Trabalho com a heterogeneidade da turma, não existe homogeneidade. Isso é um sonho, a gente tentou, quem está como eu, com 50 e tanto, a gente fez muito teste para nivelar as turmas, de acordo com a psicogênese, e aí dava um problema, né, porque todo mundo era silábico, de repente um continua silábico, o outro está lá alfabético, e eu não sei como que eu vou trabalhar com aquele que não foi com todo mundo. Criar diferentes formas de organização da sala de aula. Então, a gente estuda um pouquinho de avaliação e a gente vê que muito se fala, por exemplo, sobre uma avaliação diferenciada, avaliação formativa, mas que as pesquisas indicam que nas universidades continua a mesma avaliação de sempre. Né? O conteúdo da avaliação formativa, às vezes, entra nos cursos, mas não consegue ter uma avaliação formativa de fato no âmbito para que os alunos vivenciem esse conteúdo. Acompanhamento da transição entre as etapas, não é? A educação infantil tem que brincar, agora a criança já fez 6 anos, foi para o ensino fundamental, tem que só ler, escrever e contar. Esses dias a gente estava vendo com o compromisso, a gente tem estudado, então tem sistemas de ensino que tem os 5 livros, para o primeiro ano, gente, uma criança de 6 anos, tem 5 livros didáticos e mais 2 de atividade complementar, e aí a gente pensa, que hora que essa criança brinca? Se a gente fala que o brincar e o cuidar faz parte. Como é que é essa organização? Como é que essa professora estuda? Na época do meu mestrado, eu peguei o currículo do Distrito Federal, e hoje ele está maior do que naquela época, tinha mais de 300 conteúdos por ano para a criança dos primeiro, segundo e terceiro ano estudar. Que professor dá conta desse currículo? Né? E aí depois fala assim, mas o professor atua no âmbito do currículo oculto, porque trabalha aquilo que ela considera mais importante. É lógico, porque não dá conta do que tem. Então, a gente tem que... Por isso que eu coloquei ouvir de verdade os professores. Eu falei, eu vou estar com o professor de universidade, né? Então eu posso falar. A educação, como é que o jovem, o adulto e o idoso aprende? Porque a gente trabalha muito até a adolescência, a gente estuda a psicologia, até, né, estuda lá a psicologia da educação, mas parece que quando chegou na adolescência, chegou na abstração, aí acabou o desenvolvimento. Às vezes eu fico com essa sensação, assim, até quando leio os livros mesmo de psicologia. E que eu acredito, né, que é a aprendizagem de todos. Eu trabalhei quase 10 anos com educação especial e acredito mesmo que todos podem aprender. De repente, não aquele conteúdo que eu considero mais importante, mas que se eu olhar para cada um, para cada uma, todos têm condições de aprender. E eu termino, né, como eu comecei com a citação do professor Lorival, vou terminar com uma citação do Nova,
que ele fala que a formação de professores é um espaço central na defesa da escola pública e da profissão docente. Não pode haver boa formação de professores se a profissão estiver fragilizada e enfraquecida, pois a participação da profissão é imprescindível numa formação profissional. Mas também não pode haver uma profissão forte se a formação de professores for desvalorizada e reduzida apenas às disciplinas de ensinar ou às técnicas pedagógicas. Então, é isso. Acho que eu cumpri meu tempo, hein, professor Nilson? Muito obrigada, tá? E depois vamos para as perguntas. Posso ir direto? Pode. Bom, boa tarde. Para quem não esteve aqui ontem, meu nome é Márcia. Eu sou, como foi apresentada, professora da UFRJ e estou diretora da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica da CAPES. Eu sou o padrão da mesa, baixinha, como a Leda, acima do peso. Então, o padrão é ser acima do peso, 100%. O padrão aqui é ser acima do peso. Tenho pele clara, né? Sou considerada uma mulher branca, tive privilégios educacionais por conta disso, tenho absoluta noção disso. Tenho cabelos castanho escuro, cacheado, estou com uma blusa de linho azul clara, uma calça lilás, um tênis azul escuro, e uso óculos há muito tempo, então gosto de óculos coloridos, uso um óculos bem colorido, já que eu tenho que ficar com ele 24 horas por dia. Tenho 57 anos, sou da mesma geração da Leda. E sou professora desde os 21. Fui professora da educação básica por 10 anos, no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, um pouco menos na rede privada, e desde 1997 sou professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, formando professores em pedagogia, mas principalmente na biologia, que é a minha área de formação inicial. Vim aqui para falar um pouco de como a CAPES, em parceria com o MEC, tem atuado na formação de professores. Bom, primeiro falar um pouquinho sobre como é que a CAPES se envolve com a formação de professores. Sei que muita gente conhece essa história, mas nós temos muitos jovens aqui, né? Bom, a CAPES é uma instituição criada nos anos 50, em 1951. Ela é criada a partir de uma campanha nacional que visava o aperfeiçoamento de pessoal de ensino superior, né? E ela é a responsável pela organização do Sistema Nacional de Pós-Graduação no Brasil. É só em 2007 que a CAPES assume a formação de professores, né? Isso muito por conta da sua expertise, tanto na organização do Sistema Nacional de Pós-Graduação, da sua capacidade de organizar um sistema nacional, quanto nos próprios conhecimentos que a CAPES, né, que o Sistema Nacional de Pós-Graduação vai produzindo sobre a educação, sobre a formação de professores, né, sobre a escola. Então, a CAPES passa a assumir algumas tarefas que antes estavam no MEC, relativas principalmente à formação inicial de professores, não só, mas principalmente à formação inicial de professores, né? Então, com a lei de 2007, a CAPES passa a induzir e fomentar a formação inicial de professores. A gente tem, em 2009, a gente tem alguns marcos importantes, é quando efetivamente as primeiras ações da CAPES começam, né, a funcionar. É quando a gente cria o decreto de 2009, que institui a Política Nacional de Formação de Professores e a instituição de vários programas, né? Um deles, o PIBID. Em 2016, o decreto de 2009 é revogado e se cria um novo decreto em 2016 que nunca foi regulamentado. E, bom, todo mundo sabe, né, que passamos por muitas questões, né, muitos problemas, né, a CAPES resistiu bravamente, né,
todo mundo sabe dos cortes de bolsas, das tentativas de término do PIBID, né? E tudo que a CAPES resistiu bravamente, e a gente chega em 2023 com muitos desafios, mas também com muita esperança, né? Com muita resiliência e muita esperança. Para quem não conhece a estrutura da CAPES, né, existem 2 diretorias responsáveis pela formação de professores e educação básica, né? Então, nós temos a DEB, que é a Diretoria de Formação de Professores, a diretoria que eu estou à frente, e temos a DED, que é a Diretoria de Educação à Distância. Esses nomes fazem cada vez menos sentido, né? Porque a DED é a responsável pela Universidade Aberta do Brasil, é responsável pelo PROEB, pelos mestrados profissionais em rede. Boa parte desse trabalho é formação de professores, né? E os programas da DEB, em especial depois do ensino remoto, cada vez mais são impactados por atividades que também envolvem o trabalho remoto, né? Algumas atividades semipresenciais. Então, mas essa é a história de como se constituiu, né, a organização da CAPES. Então, enquanto a DED cuida da Universidade Aberta do Brasil, do PROEB, de alguns outros programas, a DEB, né, cuida do PIBID, do Residência, do PARFOR, né, e de um conjunto de atividades que nós vamos ver aqui. Elas são diretorias, né, no mesmo nível que as diretorias mais fortemente ligadas à pós-graduação, que é a diretoria de programas e bolsas, a diretoria de avaliação, né, e a diretoria de relações internacionais, que, né, também trabalha em parceria com a gente, porque alguns dos nossos programas internacionais, os convênios são feitos através da diretoria de relações internacionais. Essas são chamadas as diretorias finalísticas da CAPES. Existem outras que são mais ligadas à gestão, né, tecnologia da informação, né, mas essas em laranja são as diretorias, digamos, que a gente chama de finalísticas. Bom, a gente vem trabalhando apoiada, né, na LDB, né, que dispõe sobre a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública, e, em 2013, né, inclusão de mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência. Então, naquele momento em que, né, a política nacional é revogada, é criado um novo decreto, não é regulamentado, a gente tem amparo na lei para continuar trabalhando na CAPES. E a meta 15 do Plano Nacional de Educação, né, que fala numa política nacional de formação dos profissionais da educação, assegurando-lhes formação inicial, nos termos da legislação, e formação continuada em nível superior de graduação e pós-graduação gratuita e na respectiva área de atuação. Então, a gente tem absoluto amparo legal na lei para fazer o que fazemos, né? Quais são as ações da diretoria? A gente pode reunir essas ações em 5 grandes grupos, né? A indução e o apoio à formação inicial de professores, né? O PIBID, o Residência estão nessa ação. O fomento à formação inicial e continuada dos profissionais do magistério já em exercício nas redes públicas. O PARFOR é a nossa grande ação. Temos outras, mas o PARFOR é a grande ação nesse número 2. O financiamento de pesquisas e eventos voltados para a área, né? O NALIC contou com o financiamento do PAEP da Educação Básica, né? Que foi um edital que nós conseguimos retomar esse ano, depois de muitos anos sem edições. Temos expectativas, esperanças de retomar editais de pesquisa, como o Observatório da Educação, mas ainda não conseguimos fazer isso. Fazemos a gestão da plataforma Freire, né? A plataforma Freire reúne dados de todos os nossos programas e ela é o espaço de gestão desses programas. Temos intenção de tornar alguns espaços da plataforma Freire públicos, né? Claro que não respeitando a proteção, né, dos dados pessoais de todos nós, mas tornando partes dos currículos, né, tornando uma parte do imenso material que a gente tem na plataforma Freire, um material possível de visualização, né?
dependemos de questões técnicas para que isso seja feito. Todo mundo que trabalha na universidade sabe que isso não é simples, né? E a plataforma Freire tinha perdido o seu nome, né? Ela deixou de se chamar plataforma Paulo Freire, todo mundo pode imaginar por quê, mas uma das primeiras ações da professora Mercedes foi, né, retomar o nome da plataforma. Fizemos uma cerimônia muito bonita, retomando o nome de que nunca, né, deveria ter sido retirado. E, por fim, eu já falei isso também ontem, nós retomamos o Conselho Técnico-Científico da Educação Básica, né? Então, esse conselho ele auxilia a CAPES na formulação das políticas, né? Bom, falando um pouco dos números dos nossos programas, né? O PIBID teve o seu primeiro edital em 2007, ele está na 11ª edição. Ele já beneficiou 344 mil estudantes nesse tempo. E ele hoje, né, o edital em vigor, conta com 248 instituições de ensino superior e concede mensalmente quase 50 mil bolsas. Esses são os números que nós temos do sistema do acompanhamento de bolsas de outubro de 2023. E o Residência, primeiro edital em 2018, está na sua 3ª edição. Ele já beneficiou 111 mil estudantes e ele conta atualmente com 225 instituições de ensino superior e concede, né, nesse edital, mensalmente, um pouco mais de 31 mil bolsas. Estudantes, né? Estamos contando aqui só as bolsas de estudantes, não dos coordenadores, né? Bom, se a gente for olhar em termos regionais, né, a região que mais recebe bolsas do PIBID de residência é o Nordeste, com 36%, né? Depois vem o Sudeste. E ali do lado, em números de escolas e municípios atendidos pelos 2 programas. Vou trazer um pouco também os dados do IDEP, como a Leda, né? As ações do PIBID, do Residência, elas têm sintonia, né, com dados que o MEC nos fornece, que o INEP nos fornece para pensar a formação de professores. Então, aqui, né, do último censo, os 15 maiores cursos de graduação de licenciatura em números de matrículas, né? Então, Leda já falou um pouquinho de um outro indicador, que a gente vai olhar aqui também, que é o da adequação. Aqui a gente vai olhar um pouco esse esvaziamento, né? Olhar um pouco para esse esvaziamento, esse desinteresse pela formação de professores e pela profissão docente. Então, a gente tem ali, né, quase 50% das matrículas são no curso de pedagogia, e a gente tem ali, dentre as 15 maiores, você tem, vamos olhar ali para baixo, né, ciências sociais, a Leda trouxe, né, a sociologia, ciências sociais, música, filosofia, física e arte, com, né, letras em inglês, com menos de 2%, né, do número de matrículas. Lembrando que, apesar da gente ter esse grande número de professores formados em pedagogia, essa formação é muito desigual, né, e nem sempre de qualidade. Então, isso não significa necessariamente, né, a melhoria da educação básica e termos bons professores. Claro que em todos os cursos é assim, estou falando da pedagogia porque esse número, né, é bastante expressivo. Mas aqui a gente pode olhar a taxa de desistência acumulada nesses cursos, que é o que está em vermelho, e a taxa de conclusão acumulada é o que está em verde, e a permanência é o que está lá em cima, em azul. Isso se você pegar um período de 2013 a 2022. Né? Então, a gente tem muitas matrículas na pedagogia, mas a gente tem quase 50% de desistência. Né? Então, é importante olhar para esses dados. Né? A física, 72%, né, de desistência, da taxa de desistência acumulada. Né? Então, um pouco para a gente pensar que não só as matrículas, né, nos ajudam
a pensar esse problema. Bom, o outro grande programa da diretoria, né, é o Parfora. A gente também tem vários, né, coordenadores, estudantes do Parfora aqui que a gente já encontrou ao longo desses dias. O Parfor foi criado em 2009, ele está na 12ª edição, e já tem quase 62 mil professores formados. No edital vigente, foram matriculados mais de 11 mil professores. E os cursos têm duração de até em torno de 5 anos, né? Esses cursos são cursos ofertados pela universidade para professores que já atuam nas redes públicas de ensino. Então, a nossa expectativa na CAPES é que as universidades construam currículos diferenciados, currículos que levem em conta a experiência desses professores, ainda que eles não tenham o que a gente chama de formação adequada. O que seria isso? A gente tem professores sem ensino superior, mas também tem professores com ensino superior sem licenciatura, professores com licenciatura em uma área que dão aula em outra área há muitos anos, né? Então, isso é que constitui o indicador que a Leda já trouxe, chamado de adequação da formação docente, ou inadequação da formação docente, melhor dizendo, né? E eu, inspirada também no Parfor, né, e na existência já no Parfor de turmas interculturais indígenas, turmas de formação de professores do campo, esse ano, em parceria com a CECADI, né, nós fizemos um edital para a oferta de formação de professores para educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação escolar do campo, educação especial inclusiva e educação bilíngue de surdos. Esse edital está aberto até o dia 22 de dezembro, a gente espera receber muitas propostas das universidades, e a ideia é a oferta de 2.000 vagas em cursos de licenciatura que se iniciarão a partir de agosto do ano que vem. Esse número de 2.000 vagas foi calculado a partir da UEMEC para olhar a existência, quantos cursos nessas áreas a gente já tem, né? Não era adequado que a gente lançasse um edital com um número excessivo de vagas e tivesse baixa procura, como se a temática não fosse importante, né? Então, a ideia é que a gente tenha bastante procura e que esse edital possa induzir que universidades que estão próximas desses grupos sociais, que elas criem cursos, né? Nós queremos criar cursos nessas áreas, não só para atender aos estudantes desses grupos sociais, mas para formar professores desses grupos para o atendimento desses estudantes, né? Então, essa é uma ação muito importante nesse momento e a gente espera, né, ter bastante trabalho a partir do dia 23, quando a gente tiver o fechamento, né, do recebimento das propostas. O Parfor, né, ele tem, de 2009 a 2023, né, já teve 112 mil professores matriculados, como eu disse, em torno de 62 mil professores formados. Ele tem hoje em torno de 12 mil professores em formação, tem cursos implantados em 25 estados, 576 municípios, professores de 2.700 municípios brasileiros, mais ou menos 33 mil escolas atendidas, e 111 instituições de ensino superior participantes. O mapa ao lado mostra em azul onde o Parfor está ou já esteve presente, e em amarelo onde o Parfor está ou sempre esteve ausente. O Parfor é o programa que chega mais centralmente aonde a gente precisa chegar, né? Então, é o programa que atinge norte, nordeste do país e que chega onde a formação precisa chegar, né? É um programa bem bonito, né? Com uma história bem bonita, tão bonita quanto a do PIBID.
Bom, falando um pouquinho do indicador que Leda já trouxe, da adequação da formação docente, isso aqui rapidinho é só uma legenda, né? Então, grupo 1, verde escuro, é quem tem a formação adequada. Ou tem a licenciatura ou um bacharelado com uma complementação pedagógica. O professor tem essa formação para a disciplina que ele ministra na escola. O verde claro, ele tem o bacharelado na disciplina, mas ele não tem a formação de professores. É um biólogo que está dando aula de biologia, né? O grupo 3, o amarelo, ele tem a licenciatura ou bacharelado com a complementação numa disciplina diferente que ele leciona. Então, ele é formado, como eu, em biologia, mas há muitos anos ele dá aula de química na rede. Ele foi alocado na aula de química e ficou, né, naqueles anos todos dando aula naquela área. Grupo 4, laranja, ele tem uma formação superior, mas em nenhuma das outras categorias. Está mais distante ainda da disciplina. E o grupo 5, vermelho, sem formação em nível superior. Então, se a gente olhar anos iniciais, anos finais do ensino fundamental e ensino médio, a gente pode... Ai, desculpa. Coçar o nariz. Mexi aqui. Há poucos dias o Moreno me explicou os anos iniciais, que eu sempre tinha dificuldade de entender os anos iniciais, por que está por disciplina, né? O INEP considera a formação adequada nos anos iniciais. Você ter a pedagogia ou você ter uma formação em uma área disciplinar e estar ministrando aula naquela área disciplinar, levando em conta que, às vezes, as escolas se organizam dividindo, né? Então, tem o professor que dá aula de matemática e ciências, o outro dá de... Né? Então, o INEP considera essas questões. Olhando, a gente pode olhar para aquelas áreas, né, que a Leda mostrou, que tem menos formação, né? Então, um pouco olhar como é que, por exemplo... Está lá na ponta, né, o ensino religioso, tanto nas séries iniciais como finais, as artes, né? Então, temos muito trabalho pela frente, né? Essa questão da inadequação, ela é muito afetada pela falta de concursos públicos, né? Então, você tem professores contratados em muitos municípios e estados, esses professores se matriculam no Parfor, as secretarias validam a inscrição, esses professores fazem a adequação, mas eles não se mantêm na rede. E aí a rede contrata um novo professor com formação inadequada. Por isso é muito importante que a gente possa fazer um pacto nacional, né? Para a gente resolver esse problema, a gente precisa de todo mundo trabalhando junto, senão a gente vai ficar enxugando gelo. Então, a gente tem um trabalho enorme, os números do Parfor são expressivos, mas os números do INEP mudam um pouco, porque a rotatividade, em boa parte de municípios e estados brasileiros, de professores é muito grande, né? Então, precisamos de carreira, precisamos de condições de trabalho e precisamos de concursos públicos, né? Voltei, peraí. Aqui mostra um pouco da distribuição regional nos anos finais e no ensino médio, né? Mostra o percentual de disciplinas que são ministradas por professores com formação adequada, né? Então, no vermelho, é até 20%. Então, se a gente cruza esses dados aqui, lá com o mapa do Parfor, né? Aqui nos anos finais, por exemplo, em que o caso é mais grave, né? Você tem o Parfor chegando, né? Chegando onde precisa chegar. E também é interessante olhar para os dados do INEP para pensar no Parfor Equidade, né? Esses são os números de alunos matriculados em cursos de graduação e licenciatura do que o INEP chama em temas da diversidade. Então, estudos africanos, afro-brasileiros e etnodesenvolvimento, você tem 220 alunos matriculados. Educação indígena, formação de professores, 2.500 alunos. Educação do campo, 8.300 alunos. Educação especial, 10.434.
Estão mostrando a importância, né, do Parfor Equidade. O Parfor Equidade vai ter algumas diferenças do Parfor tradicional. Uma delas é que ele não vai atender só os professores já atuantes na rede, ele também vai atender a demanda, ou seja, indígenas, quilombolas, que querem fazer formação, né? A outra característica interessante, bem bacana do Parfor Equidade, é que vão ser aceitos professores com o que a gente está chamando de mestres de saberes, professores que vão ser formadores de professores sem formação universitária, mas com detentores de conhecimentos tradicionais, com o reconhecimento da comunidade. Então, a ideia é que esses também sejam formadores, junto com a universidade, para que os conhecimentos tradicionais façam parte da formação desses professores. A outra característica importante estou lembrando aqui, falando e lembrando, do Parfor Equidade, é que ele vai ter um aumento no custeio desses estudantes, porque essa é uma reivindicação antiga desses cursos, porque, por exemplo, nos cursos interculturais indígenas, os deslocamentos de estudantes e professores são muito mais difíceis e caros do que, né, o transporte do ônibus nas nossas cidades. Então, também tem um custeio um pouco maior. Estão pensando, né, que isso possa atender o deslocamento dos estudantes e dos formadores. Bom, por fim, uma ação que, para mim, por exemplo, era muito mais desconhecida até chegar na CAPES, são os convênios internacionais, que são feitos em parceria com a Diretoria de Relações Internacionais, e a gente, no momento, tem 4 parcerias, né, ativas. Uma com o Mary Immaculate College, na Irlanda. Eles oferecem um curso de especialização para professores da educação básica. Então, tudo isso são abertos editais, os professores se inscrevem. Na Irlanda, se exige um inglês, como é um curso de especialização, um inglês em um nível alto, né? Isso cria muitas formas de exclusão nesse país, pelo não domínio do inglês, mas os professores que a última edição ofertou um curso de inglês remoto, e, a partir daí, foram selecionados professores, né? E nós temos professores, nesse momento, realizando o curso na Irlanda. Nós temos uma parceria antiga com a Fulbright, em que a gente leva professores de inglês para os Estados Unidos, e aí esses professores fazem uma formação de 8 semanas nos Estados Unidos. Temos uma parceria com o Canadá, um programa de 6 semanas, também para professores, todos esses programas para professores da educação básica. E a CAPES é responsável, né, é o ponto focal do setor educacional do Mercosul, na Comissão Diária de Formação Docente. Lorena é a nossa representante. E foi oferecido um curso virtual de cidadania regional, e, na verdade, não foi em julho, foi em agosto de 2023, e estão sendo pensadas, né, uma série de outras atividades que possam promover o intercâmbio de professores da educação básica entre os países do Mercosul. Meu tempo? Sim. Vou ser britânica também, mas não com 20 minutos. Então, muito nossos principais desafios do momento, além de todos os outros, ampliação e ações dos nossos programas, de modo que eles atendam cada vez mais a demandas e problemáticas de regiões e de grupos específicos. A gente precisa refinar, né, e a isso a gente conta muito com as universidades, com centros de formação, o que a gente precisa ofertar em cada região, em cada estado, em cada município, qual é a formação que a gente precisa ofertar, e para os grupos sociais, para quais grupos sociais, né?
Para isso, a gente precisa fortalecer parcerias com, cada vez mais, com as secretarias do MEC, com as instituições de ensino superior, com estados e o município, para produzir esses diagnósticos, né? A gente quer ampliar as ações de cooperação internacional, mas a gente quer ir cada vez mais para o eixo Sul-Sul. A gente tem problemas, né, a serem enfrentados, que são muito mais próximos, né, dos nossos países vizinhos, né, do que muitas vezes de países, né, distantes. E muitas vezes com recurso, né, de um curso, por exemplo, na Irlanda, talvez a gente consiga, e que também, né, demanda um inglês muito, né, alto, né, de um nível muito alto, a gente possa conseguir mandar mais professores mais diversos, né, para terem experiências que são transformadoras, né, da vida profissional. Eu tive a minha primeira experiência de ficar um tempo fora do Brasil no pós-doutorado, né, e ela já foi transformadora, né? Imagina você ter essa experiência, né, na educação básica, né, você volta e muitas vezes você... isso contamina, né, contagia os colegas da escola, ou se você está num município pequeno, você pode ter uma ação multiplicadora da sua experiência com novos colegas, né? Então, a gente imagina que a gente possa criar, né, com países da América Latina, iniciativas de intercâmbio, por exemplo, entre professores indígenas, né, de países vizinhos com os nossos, professores do campo, só para dar alguns exemplos, né? Então, a gente quer investir fortemente nessas parcerias do eixo Sul-Sul. Bom, 2 desafios grandes que a gente também, né, conta com a parceria de vocês. A gente quer acompanhar o percurso formativo e profissional dos bolsistas dos nossos programas. Os nossos pibidianos estão virando professores, eles estão nas escolas, eles voltam para estudar, para fazer o mestrado no ProEB, por exemplo, né? Então, a gente quer poder produzir esses dados, né, e entender melhor como é que essa política está acontecendo. E, mais do que isso, acompanhar os efeitos nos nossos currículos, né? O que a existência do PIBID há tantos anos naquela instituição, naquele curso, né, afeta os currículos da formação, né? Entender isso vai nos ajudar a pensar, né, melhor e a produzir caminhos, alternativas para formar mais professores, melhores professores e enfrentar esse desafio aí dessas lacunas, né, que existem no mundo todo, né? O apagão é um fenômeno mundial, mas aqui ele tem nuances que a gente precisa entender. Por fim, a gente tem também desafios por estar numa instituição de pós-graduação, né? Então, a gente tem pensado eu ouso dizer, Fernanda e Lorena podem me corrigir, que é um momento muito especial da relação da pós-graduação na CAPES com a formação de professores. A gente tem sido chamado, né, a DEB e a DED, para colaborar intensamente no Plano Nacional de Pós-Graduação e pensar como que a pós-graduação se articula com as nossas 2 diretorias. Então, a gente tem pensado, né, em como é que a gente pode envolver a pós-graduação também mais centralmente nas nossas ações. Em, por exemplo, a retomada do Observatório da Educação, que é uma coisa que está no nosso horizonte, mas não temos orçamento para 2024, por enquanto. Produzir diagnósticos sobre a interface das instituições de ensino superior nas ações e programas da DEB com docentes e estudantes da pós-graduação, ou seja, tanto do ponto de vista dos estudantes, os nossos estudantes, a gente tem um número significativo de dissertações e teses sobre o PIBID e sobre o PARFOR, né? Mas quem está estudando esses programas são os pibidianos, né? São os professores,
né, que se envolveram com o PIBID foram fazer doutorado, né, Nilson? Então, a gente quer um pouco entender. Esses professores agora eles atuam nos programas, né? Então, entender um pouco mais de perto essa relação. Envolver mais os programas de pós-graduação nas nossas ações de cooperação internacional e no novo programa de residência docente que a gente está desenhando, né? Envolver a pós-graduação nesse acompanhamento dos efeitos das nossas ações, poder produzir estudos sobre isso, e envolver cada vez mais o CTC da educação básica nesse diagnóstico, planejamento e acompanhamento das nossas ações. São muitos desafios, né? Mas a gente conta com uma parceria inestimável das instituições de ensino superior, do MEC, e de quem quer formar professores nesse país e de quem tem esperança, né? Esperança de construir um país melhor, mais justo, menos desigual, com mais equidade, né? A gente está num momento especial, apesar de todas as dificuldades, né? Então, que a gente possa seguir trabalhando juntos para que a formação de professores nesse país se transforme, né? E seja que essa realidade triste que a gente vive hoje, de um desinteresse pela carreira, né, possa virar realmente, como eu disse ontem, um pacto nacional, porque não faremos isso sozinho. A universidade não fará isso sozinho, o MEC não fará isso sozinho, a CAPES não fará isso sozinho, né? Precisamos de uma ação coletiva de grande monta para que a gente possa transformar essa realidade. Então, espero que a gente possa continuar seguindo nessa parceria, né, entre MEC, CAPES, instituições de ensino superior, envolvendo cada vez mais secretarias e municipais e estaduais, para que esses programas, né, cresçam na direção cada vez mais do que a gente precisa, dos problemas que a gente precisa resolver nesse país. Obrigada. Considerações aqui de Márcia e Leda, que trazem boas provocações aqui para que a gente possa fazer um brevíssimo debate. Tá? Eu queria, então, aqui abrir para que houvesse inscrições e quem tiver interesse levanta a mão e a gente vem aqui um pouquinho à frente. Mas, alguém? Ok, 1, 2 e eu 3. Por favor, então, eu peço que vocês possam vir aqui à frente e a gente partilha aqui o microfone. Se apresenta, se possível, faz sua audiodescrição também, tá? Olá, boa tarde, professoras, boa tarde, professor. Sou Thalita dos Santos Molina Perassoli, sou morena, cabelo liso preto, estou com uma calça preta, tênis e camisa verde. Acho que fiz mais ou menos. Sou professora na área da educação há aproximadamente 10 anos, professora na área de História, sou doutora em História Social, mas, atualmente, eu tenho me angustiado muito por tudo que eu vivi na educação, com a questão da formação de professores. Faz 3 anos que eu estava como coordenadora do curso de pedagogia numa universidade privada e fui desligada dessa universidade em junho deste ano, por várias questões que a gente sabe que viveu aí pandemia, pós-pandemia. E aí, por conta de tudo que eu vivi na universidade, que eu atuei, aí a professora foi falando e eu analisei o Censo da Educação Superior, que saiu em 2022, estava dando uma olhada. E, então, aí eu vou colocar como exemplo o que eu vivi e vejo no município de São Paulo. Por exemplo, os cursos de licenciatura, praticamente todos estão 100% à distância, né? Boa parte deles. A universidade que eu atuava, todos estão, né, na 100% à distância. Na verdade, nem estão ofertando mais os cursos de licenciatura, só ofertam
Pedagogia e Educação Física. São os cursos que eles têm normalmente ofertado. E também, né, você tem uma desvalorização muito grande da carreira docente nessas instituições, né? Uma das razões de eu ser desligada foi a questão do salário, enfim. E, pelo censo da educação superior, a gente tem que boa parte das instituições de ensino superior são particulares. Então, boa parte das matrículas estão nas universidades particulares. Aí a minha pergunta fica: como conseguir fazer essas propostas de formação de professores, que eu acho maravilhosas, eu amo o PIBID, eu amo o Parfor, né, acho programas fantásticos mesmo, se a gente tem, na verdade, uma maior parte de universidades privadas e não públicas, né? Pensando que as privadas não dão essa devida valorização para a carreira docente, né? É o que eu assisto, né? Pode ser que em outros estados sejam diferentes, mas o que eu assisto em São Paulo é isso. E uma outra pergunta, aproveitando que a professora falou no final sobre a questão da pós-graduação, né, de estar trabalhando com a pós-graduação, eu tenho atuado junto com professoras do Instituto Federal sobre a docência na educação superior. Então, aí eu fiquei na curiosidade de saber se teria alguma proposta ou algum planejamento de trabalhar algo de docência na educação superior especificamente. Porque, como a professora falou, né, você tem muitos professores que vão atuar na educação superior, que eu assisti isso também na universidade, mas não têm formação na área pedagógica e são, péssimos professores na educação superior. E isso reflete quando as pessoas vão dar aula, né, na educação básica. Não sei se eu fui clara, peço desculpas. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Vera Medeiros, eu sou professora na Universidade Federal do Pampa. Eu sou baixa, cabelo preto curto, uso óculos, estou de vestido. A minha pergunta é bem específica para a professora Leda, né, que representa a SEB, que, no final da sua fala, tu falaste do estreitamento do envolvimento entre CAPES e SEB, e a pós-graduação, né, com a formação de professores. Na minha universidade, nós temos um mestrado profissional em ensino de línguas, não é um mestrado ligado à rede, né, não é um mestrado em rede, mas, enfim, é um programa profissional. A gente também tem esses programas profissionais em rede, no caso da minha área específica, né, que eu conheço, o Prof. Letras. Então, se vocês estão pensando nesse envolvimento entre pós-graduação e os mestrados profissionais, né, porque eles são importantes e fundamentais para a formação de professores, eles, de fato, chegam e fazem essa formação. Mas, no caso de mestrados como o da minha instituição, que não pertence à rede, ele não tem nenhum recurso, né? Ele não recebe bolsa, ele não recebe custeio, porque é um mestrado profissional, né? Então, se vocês estão olhando para os mestrados profissionais, já que estão pensando em estreitar, né, esses laços da SEB com a pós-graduação. É isso. Boa tarde, meu nome é Vinícius. Audiodescrição, né? Então, eu tenho a pele clara, estou usando uma camisa azul, uma calça preta, óculos, e sou do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, né? Lá a gente tem, também na mesma linha da pós-graduação, a gente trabalha mestrado profissional com professores da educação básica, né? Muitos professores da educação básica estudam lá, e eu queria, mais ou menos também na mesma linha, mas eu queria perguntar mais sobre políticas de apoio para a liberação do professor, né? O que se tem pensado na CAPES, no MEC, enfim, sobre políticas de garantir, né, que o professor tenha um tempo necessário para desenvolver, né, sua pesquisa, enfim, o estudo mesmo, os próprios estudos e a pesquisa em mestrados ou doutorados profissionais, né? E até em nível de especialização também, se tem alguma política, algum pensamento nesse sentido. Bem, eu vou terminar aqui, já quando eu passar para vocês, eu peço que vocês respondam e já façam suas considerações finais, também dado o prazo, né? Eu esqueci de fazer um complemento da minha autodescrição que eu queria ter feito ontem, viu, Fernanda? Eu sou Gêmeos com ascendente em Gêmeos, tá?
Olha aqui, ó. Temos muitas afinidades, né, Márcia? Bem, eu queria fazer aqui considerações em relação à fala da professora Leda, sobretudo na questão dos programas prioritários que a senhora apresentou aqui do MEC, mas eu não vi nenhum relativo ao ensino superior, se vocês têm um planejamento nessa direção, né? E ontem a Lorena fez uma menção, disse que toda vida que eu falava, eles ficavam com receio, né, do que eu ia falar, e aí eu queria fazer jus a isso, tá? Mas eu vou ser bem mais político aqui, talvez, né? Polido aqui nesse caso. Eu queria escutar o que o MEC tem para nos dizer sobre essa sua posição, assim, né? Se você tem alguma formulação entre ouvir de verdade os professores, né? Sobretudo pelo que a gente vivenciou hoje. A formação de professores, o campo da formação de professores, antes mesmo, né? A gente vem desde 2019, desde 20 de dezembro de 2019, exigindo a revogação da 02 de 19. Entendíamos que isso era um projeto fruto do golpe que se iniciou em 2016. E 30 de outubro de 2022 nos reabriu a esperança de retomarmos um projeto de formação de professores que foi construído amplamente a partir de uma discussão que envolveu todos os setores, né? E como é que o MEC ouve de verdade os professores e hoje coloca em discussão uma minuta de um arranjo que envolve uma miscelânea entre a 0219 e a 02 de 2015, que não supera, no todo, os limites da 19 e nem recupera, em parte, o que nós desejávamos na 2000 e 2015. Tá? E aí, óbvio, né, pedindo já desculpa, mandando um abraço para o Lorival, nosso amigo aqui. Mas, como diz a Jaqueline, que sabendo que o emissor não merece pancada, mas está aqui para a gente escutar e debater sobre isso, né? E sobre a CAPES, você foi colocando... Não, mas eu vou ser mais leve, tá, Márcia? Assim, pela história que a Márcia hoje esse ano completa 20 anos, que é a primeira vez que eu vi Márcia falando, né? E eu era na plateia, e hoje é uma grande satisfação estar aqui do lado dela, dividindo essa mesa, né? Foi num encontro de ensino de biologia. A gente era biólogo, né? Há algum tempo atrás, né? E hoje é uma outra era, né? E eu ainda estava me formando naquela época, hein, Márcia? Bem, você colocou algumas questões de projeção, de retomada de programas, e entre alguns deles, eu acho que a CAPES fez um trabalho magnífico, que também trouxe muita expressão para a vida de futuros professores, que foi o programa de licenciaturas internacionais, né? Então, nessa perspectiva, existe alguma chance da gente sonhar com um retorno do PLI, né? Esse era o nosso desejo inicial que nós tínhamos, né? E sobre a perspectiva com essa nova reconfiguração do que se projeta para o futuro aí da formação inicial, eu acho que nem todo mundo estava na palestra, na reunião de ontem, mas acho que cabia colocar um pouquinho aqui para a gente o que é que a CAPES está projetando para o futuro, né, nos programas de formação de professores, recuperando, imagino, pelo que a gente escutou ontem, um projeto que foi interrompido mais uma vez desde 2015, que foi se desmantelando, e com o apoio de todos vocês aqui que participam dos programas, a gente foi conseguindo resistir, e hoje nós estamos mais uma vez aqui falando dos programas, falando do PIBID, você trazendo aqui dados, enaltecendo esse programa e mostrando a contribuição de tudo aquilo que a gente vinha brigando e mantendo, né, para manter. E aí, Lorena, não era maldade, era só porque a gente tinha uma concepção e a gente tinha que defender fielmente, né, frente aos ataques que nós estávamos vivendo naquele momento, não era nada pessoal, era apenas uma questão de coerência em defesa do que a gente defende sobre formação de professores. Então, passo a palavra aqui, e eu já nem me despeço mais de vocês, eu já os convido, né? Talvez, né, não vou fazer nem isso, né, porque são esvazios aqui, possam se dividir entre aqui e o auditório do 7, porque vai ter lá outra mesa, tá bom?
Bom, sobre a questão das licenciaturas à distância, né, a gente sabe que mais de 75% dos cursos hoje são ofertados, as licenciaturas são ofertadas em instituições privadas e à distância. Eu costumo dizer que é até uma contradição, porque a própria LDB fala que o curso para formação de professor vai ser preferencialmente presencial. Então, a lei fala que é preferencialmente presencial e a gente aceita mais de 75% à distância. Quanto a isso, a SEB tem um projeto piloto que desenvolve com as instituições públicas e instituições privadas sem fins lucrativos. Nós só não estamos na região norte, são cursos presenciais e cada instituição teve que apresentar um projeto de como fazer para garantir a permanência dos licenciandos, uma vez que o recurso é repassado a partir da manutenção das matrículas. Tivemos esse ano um seminário, porque estamos no meio do curso. As instituições que participam estão muito empolgadas, então, nós temos, por exemplo, instituição que todos os cursos já estavam à distância e, quando fizeram adesão ao edital, hoje tem curso de forma presencial só desse edital. Então, a SEB, ela tem pouca atuação no âmbito do ensino superior, porque a gestão dela é da educação básica. Mas como a gente tem que responder, principalmente aos órgãos de controle sobre formação, e a DIFOR é uma diretoria de formação, então a gente tem esse programa. Ele hoje está sendo a instituição dele, a portaria que institui já está para reformulação, que ele vai ficar com aderência à educação em tempo integral. A questão do envolvimento, a questão do mestrado profissional, eu deixo para a professora Márcia, porque realmente a gente não se envolve com a pós-graduação, né, a SEB. A questão de liberar professor para estudos, pesquisa, eu sei que existem bolsas que a CAPES tem feito esse fomento, mas, por outro lado, a gente... É incrível, né? Eu sou professora do Distrito Federal, da rede pública do Distrito Federal. E aí, quando a gente chega no MEC, a gente escuta assim, o MEC não tem escola, então é o sistema colaborativo. O MEC pode induzir, pode fomentar, mas ele não tem como, por exemplo, fazer um edital liberando o professor para fazer pós-graduação. O que ele pode fazer são os pagamentos de bolsas, esses incentivos, né? Mas o MEC... Eu sofri um conflito muito grande quando eu fui para lá por causa disso. E sobre a resolução, a 02 de 2019, a gente sabe, tem acompanhado toda a discussão que existe, né? Tanto a de 2019 quanto a de 2020. A nossa posição é que, como o decreto 8752 de 2016 prevê o Comitê Gestor Nacional, e esse Comitê Gestor Nacional ele está instituído, e uma das coisas que o comitê tem que fazer é aprovar a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação. Isso está no decreto. Outra coisa que o Comitê Gestor, que o decreto estabelece, são os fóruns estaduais. Então, nós temos, já teve reunião do Comitê Gestor esse ano, está previsto ter uma outra agora no início de dezembro, e a gente pretende, a gente entende que a partir do Comitê Gestor, que tem a representatividade das instituições, da CNTE, de tudo, a gente consiga avançar na elaboração e aprovação da Política Nacional de Formação e dos fóruns estaduais. Então, eu, por exemplo, participo mais ativamente do Fórum Estadual do Rio de Janeiro, porque a lei no Rio de Janeiro prevê que tem que ter uma representação do Ministério da Educação. Mas a gente já pediu para o CONSED que faça um levantamento de como é que estão esses fóruns para a gente saber.
Por outro lado, a Secretaria Executiva do Ministério tem acompanhado, né, instituiu aquele grupo de trabalho para ouvir as instituições e ela tem coordenado essas ações da novas diretrizes de formação dos professores, né? Isso que saiu hoje, eu até brinquei, mas é verdade, que eu ainda nem li, eu recebi cedo o link para a gente ler o documento, né? Mas ainda está em stand-by, porque falei, não, eu já preparei minha fala, não vou deixar, não vou me contaminar com outras coisas. Então, mas a gente está nisso e a gente acredita muito no comitê gestor. Eu acho que o comitê gestor ele tem a representatividade de instituições científicas, como a SBPC, tem o CNTE, tem todas as secretarias do Ministério, tem CAPES, INEP, FMDE, tudo. E pelo comitê gestor, eu acho que a gente pode caminhar para a aprovação de uma política nacional que atenda aos anseios, né, dentro do possível, da expectativa dos professores. Agora, por outro lado, eu entendo que a gente não pode esquecer que não são só universidades públicas, né? A gente tem que ouvir todo mundo, considerando esse número de 75% das licenciaturas são privadas. Eu não sei como vai ser essa tensão. Eu sei que é uma tensão, mas não sei como que isso vai se dar no âmbito do comitê gestor. Muito obrigada mais uma vez por tudo. Obrigada, Nilson. Bom, e em relação aos mestrados profissionais, existe uma enorme demanda pela ampliação de bolsas, né? Só esse ano, não apenas nos profissionais, né? Só esse ano a CAPES recebeu, né, analisou uma quantidade imensa de APCNs, né, de abertura de novos cursos. Acho que a professora Mercedes falou na última reunião que a gente deve aprovar em torno ou mais de 300 novos cursos. Isso é um impacto enorme, né, no orçamento da CAPES, porque esses cursos precisam, né, de recursos para o início, precisam de bolsas, assim como os mestrados em ensino, né? Então, não temos orçamento para isso, no momento, né? Assim, para essa, né, nessa monta, né? Para esse crescimento. O sistema ainda pode crescer muito, porque ele também é muito desigual, né? Então, existem regiões com muitos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, e existem regiões do país onde esses cursos, onde a oferta desses cursos é muito baixa, né? Nós somos um país enorme, então isso está no radar da CAPES, isso é uma preocupação, né, da presidência, da diretoria de programas e bolsas, mas é isso, a gente tem um limite do orçamento, né? Então, eu digo a mesma coisa para os programas da DEB, né? A gente tem uma lista de programas exitosos que a diretoria considera que foram ótimas iniciativas e que foram descontinuados nos últimos anos, né? E, além disso, tem demandas novas, né? A equidade, né, é uma demanda para lá de urgente, já passou da hora, né, da gente continuar, né, produzindo exclusão também na educação, né, produzindo exclusão com a educação, né, e a gente está, né, produzindo, junto com o CTC, um edital de residência mesmo, de residência docente. Quando eu digo residência mesmo, né, é um programa para os egressos, né, para os 3 primeiros anos de formado, porque a literatura aponta que esses anos são fundamentais para a definição da carreira, para a permanência na carreira. Então, a gente vai lançar um edital de residência docente ainda no primeiro semestre do ano que vem, com uma oferta de 10 mil vagas. É um piloto, a gente sabe que 10 mil vagas, né, para o país é um piloto, mas como ele envolve, né, um montante significativo de recursos, é o que a gente consegue colocar no orçamento do ano que vem, porque a gente tem os compromissos assumidos, né, as quase em torno de 80 mil bolsas, PIB de residência pedagógica que vão até abril, né? A gente tem o PARFOR, que está em funcionamento, a gente vai abrir o PARFOR Equidade
a partir do ano que vem, em agosto. A gente tem um novo edital PIBID, que vai, né, incorporar, né, as ações do Residência Pedagógica, e também vai ter uma ação de equidade, um PIBID de equidade dentro do PIBID. Então, o jogo isso eu tenho aprendido com minhas coordenadoras gerais, Fernanda e Lorena. A gente tem que ousar, porque quando a gente ousa, a gente demanda recursos, né? Mas a gente tem que é responsável, né? Essa ousadia é responsável, porque ninguém pode começar um curso do PAFOR e não ter dinheiro para continuar, né? Ninguém pode receber 2 meses de bolsa do PIBID e depois não ter mais recursos, né? Então, estou aprendendo na macro, né? A gente fazia isso na universidade, agora estou aprendendo a fazer isso no Brasil, né? A equacionar, né, essa ousadia com a responsabilidade, né? Então, mas esses estão todos nos nossos radares, e é isso. A gente tem expectativa de que a gente possa ir com planejamento e com a liberação de recursos e com a ação, né, de toda a sociedade civil junto, né, nesse movimento de pressionar e de mostrar a importância da formação de professores no Brasil, que a gente possa ampliar as nossas ações ainda em 2024, porque também aprendo com elas que isso é só o início do jogo, né? As primeiras notícias do orçamento, elas são o início do processo. Tem muita briga, tem muita luta pela frente, né, para a gente ir ampliando esses recursos, para a gente, né, conseguindo colocar outras ações em curso. Mas elas certamente estão nos nossos radares e elas são preciosas, né, para a gente. Não precisamos inventar a roda. A CAPES sabe fazer formação de professores. É isso que ela sabe fazer, que ela tem expertise, e é isso que ela vai continuar fazendo, como fez bravamente em tempos tão duros, né, e de tanta ausência de democracia e de diálogo nesse país. Então, se ela fez isso quando os tempos eram tão difíceis, agora ela pode muito mais, né? Então, queria agradecer e dizer que é sempre um prazer, né? É um prazer duplo estar aqui, porque eu estou aqui como CAPES, mas estou aqui também como professora, formadora de professores de biologia, participante de projetos, né, de extensão, de iniciação à docência, de iniciação científica. E então aqui eu estou matando a minha saudade da UFRJ e dos meus alunos e dos programas que eu sempre atuei na minha carreira de quase 30 anos, né, na universidade. Então, muito obrigada.